A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um privilégio estar de volta à sua casa, dando início a mais um programa Verdade e Vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente empolgante e necessário para a vida da igreja. Vamos falar sobre o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Vamos tratar deste tema à luz de Atos 2, versos de 1 a 47. Chame a sua família, chame seus amigos pelo telefone, porque Deus tem uma palavra muito importante para a igreja brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Edésio de Oliveira Cheque, pastor emérito da Igreja Presbiteriana da Bahia e ex-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Edésio, seja bem-vindo ao Verdade e Vida. Muito obrigado, meu caro Daniel. É para mim um privilégio. Reverendo Edésio, o senhor passou por um momento agora de extrema dificuldade do ponto de vista da sua saúde. O que Deus fez na sua vida que pode fazer na vida do amigo telespectador que nos ouve nesse instante? Na verdade, meu caro Daniel, no mês de maio do ano passado, 2010, eu tive uma crise de saúde tão grande aqui no Hospital da Bahia, fruto de uma cirurgia que foi feita na segunda e refeita na terça-feira. A situação se agravou de tal maneira que a minha esposa perdeu a esperança num determinado momento. Por isso mandou chamar todos os filhos que estavam longe, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro e a menina no extremo sul da Bahia. Vieram os três, penso eu, na expectativa do sepultamento do pai. Mas houve uma manifestação de apoio espiritual muito grande. Pastores, presbíteros, senhoras formaram verdadeiros grupos de combate espiritual em oração lá nas imediações do hospital. E Deus, na sua graça, me preservou a vida e hoje, por misericórdia, eu estou muito bem de saúde. Esta mesma bênção pode ser dada a qualquer outra pessoa que confie no Senhor nos termos do Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso porque, Daniel, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo quanto à sua permanente atuação e é o mesmo quanto ao seu amor para com todos os pecadores, homens ou mulheres, em qualquer lugar da terra. Ele pode fazer o mesmo. Reverendo Edésio, como o reverendo Hernandes falou no início, o tema do programa de hoje é o derramamento do Espírito. A ação do Espírito Santo cessou ou a igreja atual tem se descuidado de buscar o poder do Espírito Santo? Meu caro Daniel, a ação do Espírito Santo não cessou porque ele é Deus. E como Deus é perene, perpétuo, constante, o ministério do Espírito Santo ainda está vigente no mundo e na igreja. O que há de lamentável é que a igreja tem se descuidado dessa doutrina importantíssima, que é a presença e a atuação do Espírito Santo na igreja. Nós temos nos descuidado disso. Não temos dado o lugar que ele deve ter em nossa vida e em nossa comunidade. Temos esquecido daquele conselho de Paulo, quando diz enchei-vos do Espírito Santo. Esta é a verdade que lastimavelmente registramos. Reverendo Edésio, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida, que Deus continue a abençoar a sua vida e derramar as bênçãos inefáveis
sobre sua vida e sobre a vida de Aldira. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração hoje com o tema O Derramamento do Espírito. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar no poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, o poder do amor. Planando na amplidão, no Espírito de Deus, com o poder do amor.
Nós vamos tratar do assunto proposto para hoje, que é o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, à luz de Atos 2, de 1 a 47. A palavra de Deus nos diz que entre o Calvário e o Pentecoste, os discípulos estavam trancados de medo por causa da perseguição dos judeus. Mas depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e derramou sobre eles o Espírito Santo, eles enfrentaram açoites, prisões, ameaças e a própria morte, com coragem, com ousadia e com desassombro. A Igreja de Deus não pode caminhar vitoriosamente sem o poder do Espírito Santo. Nós não trabalhamos e não vivemos confiados nos nossos próprios recursos. Dependemos do poder que emana do trono de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que nós precisamos ser revestidos de poder antes de sairmos a campo para fazer a sua obra. E à luz do texto de Atos, eu quero trazer aqui algumas lições preciosas para a igreja evangélica brasileira, para a sua vida, para o seu coração. Em primeiro lugar, vamos ver a promessa do Espírito Santo. Jesus já havia dito para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam, porque a promessa do Pai vai se cumprir. A promessa feita lá no livro de Joel, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a palavra de Deus nos informa que Jesus ainda disse, porque João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A promessa do Espírito Santo foi dada por Deus, e o Deus que promete é fiel para cumprir, porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. A segunda coisa que nós notamos nesse texto, depois da promessa do Espírito, é a busca e a espera pela chegada do derramamento do Espírito Santo. Atos 1,14 nos informa que depois que Jesus foi assunto aos céus, os 120 discípulos retornaram ao cenáculo e unanimemente oraram com perseverança durante 10 dias, até que num domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, estando eles assentados e orando, o Espírito Santo foi derramado copiosamente sobre eles. É muito importante entender este princípio. Os derramamentos do Espírito Santo que aconteceram ao longo da história da igreja foram sempre precedidos por oração. Se nós queremos uma visitação portentosa, extraordinária do Espírito Santo ainda hoje, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E nós precisamos orar, e nós precisamos buscar a face de Deus, como o sedento anseia por água, como a terra seca anseia pelas torrentes e pelas chuvas, assim nós deveremos também desejar ardentemente a presença manifesta de Deus, o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. A terceira verdade que esse texto nos ensina foi o próprio derramamento do Espírito. Primeiro, a promessa. Segundo, a preparação. Terceiro lugar, o próprio derramamento do Espírito, a descida do Espírito, a vinda do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Diz a Bíblia que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousou uma sobre cada um daqueles 120 discípulos, e eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. E neste momento a multidão se ajunta para ver o que está acontecendo. Uns olham com ceticismo, perguntando o que quer isso dizer. Outros olham com preconceito, dizendo: são galileus. Outros olham com zombaria e dizem: estão embriagados, estão bêbados. Mas neste momento,
O apóstolo Pedro se levanta e disse: não, esta é a 3ª hora do dia. Em outras palavras, são 9 horas da manhã. Esses homens não estão embriagados, eles não estão cheios de vinho, eles estão cheios do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do Pai, aquela profecia dada por Joel. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Esta é a hora em que o Espírito Santo vem com grande graça e poder, para permanecer com a igreja, para ficar com a igreja, para trazer direção e poder para a igreja. Nós hoje também precisamos do poder, da unção e do revestimento do Espírito Santo de Deus. Esta promessa é contemporânea, esta promessa é para você, esta promessa é para mim. O apóstolo Pedro disse em Jerusalém: esta promessa não é apenas para vós, é para aqueles que ainda estão longe, para os nossos filhos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Muitas outras vezes na história da igreja, quando a igreja se humilhou, quando a igreja preparou o caminho do Senhor, quando a igreja buscou a Deus em oração e jejum, quando a igreja colocou como maior prioridade da sua vida esta busca, novos derramamentos do Espírito aconteceram. Portentosos avivamentos espirituais, como aconteceu no século XVIII na Inglaterra, tirando a igreja das cinzas e fazendo dela uma igreja viva e operosa. Como aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, 1857, 1859, quando um avivamento varreu a nação e 2 milhões de pessoas foram salvas. Como aconteceu no país de Gales, em 1904, com Evan Roberts, e em 6 meses as igrejas foram despertadas e soerguidas das cinzas e milhares de pessoas foram convertidas, 100.000 pessoas alcançadas pela graça de Deus naquele poderoso avivamento. Avivamento que chega em Xangai, na China, avivamento que chega em 1907 na Coreia, e ainda hoje a Coreia é um dos países onde a igreja evangélica é mais pujante no mundo, por causa desta visitação especial e poderosa do Espírito Santo de Deus. Como aconteceu na missão Quasisabanto na África do Sul em 1966 com Earl Stiggin. E eu visitei lá naquela nação, numa fazenda, um templo para 15.000 pessoas, com 3 cultos por dia, e pessoas do mundo inteiro indo ali para ver o que Deus estava fazendo. Deus pode fazer o mesmo hoje, aqui e agora, na sua vida, na sua igreja, na sua cidade, na nossa nação. Porque o Espírito Santo de Deus foi dado à igreja, mas ele muitas vezes volta em operações extraordinárias, em derramamentos profusos, trazendo avivamento e despertamento espiritual para a sua igreja. Mas agora, nós vamos ver, em 4º lugar, a pregação poderosa pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento, o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar. É importante destacar que o milagre acontecido não foi suficiente para tocar o coração das pessoas. Nesta geração que valoriza tanto os milagres, que fala tanto em milagres, que corre tanto atrás dos milagres, é muito importante entender que o milagre em si não é o Evangelho. O milagre prepara o caminho para o Evangelho. Enquanto as coisas extraordinárias estavam acontecendo, as pessoas estavam cheias de ceticismo, de preconceito e de zombaria. Mas quando Pedro se levantou no poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, e o sermão de Pedro foi um sermão cristocêntrico. Ele falou sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. E ele ainda não tinha terminado a sua pregação, quando o seu auditório, os seus ouvintes foram tomados de profunda convicção de pecado. Seus corações foram picados pela convicção gerada pelo Espírito Santo de Deus. E eles então, compungidos, perguntaram para Pedro: o que vamos fazer?
diante dessas coisas? E Pedro respondeu a eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E diz a Bíblia que naquele domingo, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo e foram batizadas e foram agregadas à Igreja de Deus. Como nós precisamos deste avivamento. Como nós precisamos desta visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Como a igreja hoje, muitas vezes, parece um deserto, está árida, num formalismo religioso seco, ossificado, falta vitalidade nos nossos cultos, falta alegria nos nossos cânticos, falta unção e poder nas nossas orações, falta santidade na nossa vida, e nós precisamos deste derramamento do Espírito que traga vida para a igreja, que traga alento para o corpo de Cristo, que traga despertamento espiritual para a igreja de Deus. Quando a igreja for revestida com o poder do Espírito Santo, quando os púlpitos se tornarem fogueiras a aquecer os corações, quando a palavra de Deus for pregada com verdade, com poder, com unção do Espírito Santo, também os corações vão se derreter na presença de Deus, e nós veremos milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés do Salvador. Mas nós vamos ver agora, em último lugar, outra verdade gloriosa. A vida da igreja agora cheia do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Quando aquela igreja foi cheia do Espírito Santo, algumas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Em primeiro lugar, aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que corre atrás das novidades, não é uma igreja que busca os últimos elementos do mercado da fé, atraindo para si todas as práticas heterodoxas deste mundo que se corrompe e destas doutrinas novas que tentam entrar pela igreja para corrompê-la. Mas é uma igreja firme na palavra, firme na doutrina, uma igreja que não abre mão da verdade de Deus. Segundo, a igreja perseverava na oração. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem sede de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. Hoje as pessoas estão procurando não Deus, mas o que Deus pode dar. Elas estão substituindo o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus, substituindo o Criador pela criatura, substituindo o doador pela dádiva. Avivamento traz sede de Deus, fome de Deus, saudade de Deus. Terceiro lugar, aqueles crentes cheios do Espírito Santo perseveravam na comunhão e no partir do pão. Quando chega o avivamento, não tem espaço para brigas, para contendas, para disputas, para querelas, para divisões, para cismas. Nós estamos vivendo uma época em que há tantas brigas, tantas contendas no meio do povo de Deus. Precisamos ter um coração quebrantado para amar-nos uns aos outros, para acolher-nos uns aos outros como Deus nos acolheu. E o resultado disso é que havia temor de Deus, é que os milagres de Deus aconteciam naquela igreja, que aquela igreja contava com a simpatia de todo o povo, que aquela igreja cantava e adorava a Deus com alegria e com entusiasmo. E diz a Bíblia que, em consequência disso, dia a dia, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Vemos resultados tão pequenos hoje. E quando vemos hoje igrejas lotadas, cheias de multidões, não é o evangelho que está sendo pregado tantas vezes, não é a conversão genuína que está acontecendo tantas vezes,
Não é a proposta de Deus que está sendo oferecida tantas vezes. Nós precisamos de um avivamento que ponha a igreja nos trilhos da verdade, que traga o evangelho de volta para os púlpitos, um avivamento que traga santidade para a vida da igreja, um avivamento que restaure a vinha do Senhor, um avivamento que ponha a igreja no centro da vontade de Deus. Este é o avivamento que nós cremos, que nós necessitamos, que a igreja de Deus precisa experimentar na nação brasileira. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida, a vida da sua igreja, no altar de Deus neste momento. Se você anseia por este avivamento, se você deseja ver a igreja de Deus experimentando este derramamento do Espírito Santo, una-se comigo nesta oração. Vamos nos colocar na brecha em favor da nossa nação e vamos orar por um verdadeiro avivamento espiritual para trazer alento e vida para a igreja evangélica brasileira. Ore comigo assim. Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela mensagem da Escritura. Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a tua obra sem o poder do teu Espírito. Aviva-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Derrama sobre nós das tuas torrentes, ó Deus. Traz vida nova, vida plena, abundante para a vida da tua igreja, para testemunho do Evangelho, para a salvação dos perdidos, para a edificação da igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 47, o reverendo Hernandes destacou 4 lições preciosas. A primeira, a promessa do Espírito. Jesus falou que os seus discípulos não deveriam sair da cidade até serem revestidos de poder. A segunda, a preparação para a vinda do Espírito. Os discípulos perseveraram em oração até que o Espírito desceu. A terceira, a vinda do Espírito. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado em cumprimento à promessa do Pai. E, finalmente, a vida cheia do Espírito. A minha oração, meu desejo sincero, é que as igrejas dos dias atuais sejam a semelhança da igreja primitiva, revestidas com o Espírito Santo, e que persevere na doutrina, na oração e na comunhão. Derramamento do Espírito. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em nossa loja virtual e adquira essa mensagem, o derramamento do Espírito, tanto para a sua edificação como para presentear um amigo, um familiar. Ou ainda você pode, de segunda a sexta, no horário comercial, ligar para o nosso 0800 119 105 e adquirir através da nossa loja da LPC. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou os 294 programas que aqui já foram ao ar. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, você pode se dirigir a um banco do Brasil e depositar a sua oferta para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou ainda para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para estarem conosco na escola dominical e no culto matutino da Igreja Presbiteriana mais próxima da sua casa. Começa aí por volta das 9 horas e à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site, clique ali, procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Uma promessa de avivamento. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, desta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.